Bom dia a todos. Vocês veem a minha tela? Sim, professor. Pronto, perfeito. É, Nesse de sexta até ontem houve a primeira avaliação. Eu vou preparar o gabarito, deixar no site e até o final dessa semana eu faço a correção, certo? Então a gente vai dar início à segunda unidade, né, que serão os assuntos da segunda avaliação. E eu espero que nesse meio tempo vocês estejam preparando os artigos e as apresentações, né, da segunda parte, né, dos seminários dessa disciplina. Eu coloquei no Overleaf e mandei para vocês também um modelo em LaTeX. Então eu quero que seja feito em LaTeX e com 2 páginas. Para aqueles que queiram também usar slides em LaTeX, existem algumas classes. Tem a classe Beamer e a classe Prosper. Eu utilizo as duas. Existem outras para fazer slides usando LaTeX. Mas também tem o PowerPoint. Quem quiser fazer alguma animação, alguma coisa, pode usar o PowerPoint também. Então, vai haver a obrigatoriedade de entrega do texto em LaTeX, né, o PDF gerado a partir do LaTeX. Mas a apresentação, os slides, podem ser feitos no PowerPoint também. Muito embora eu recomende fortemente que vocês comecem a utilizar também slides em LaTeX. Porque você escreve o seu texto em LaTeX. Quando vai passar para os slides, aí você perde muito tempo se for converter, digitar de novo. Se você já usa LaTeX, as equações ficam bonitinhas, ficou bem interessante. É óbvio que você perde alguma daquelas funcionalidades de multimídia do PowerPoint, mas para mim, se a gente observar que o conceito mais importante do que um show de multimídia são os conceitos, então não tem tanto problema. Bom, nessa unidade a gente vai começar aqui já olhando para os slides, né? O assunto de transformada de Laplace. Então surge uma pergunta, não é? Se nós já temos Fourier, nós observamos que Fourier nós podemos analisar sinais, observar no domínio da frequência, determinar a resposta de sistemas, em vez de calcular uma convolução, calcular um produto no domínio da frequência. Então vem a pergunta, por que estudar uma nova transformada? Que nesse caso é a transformada de Laplace. Então veja, e existem várias outras transformadas, transformada Euler, transformada Z, transformada de Hankel, transformada Hilbert. Vários matemáticos aí, nos primórdios, né, transformavam, utilizavam alguns modelos e botavam o nome deles. Não só em transformadas, mas em outras expressões, por exemplo, fórmula de Bhaskara, identidade de Euler e por aí vai. Mas no caso específico de processamento, análise de sinais de sistemas, nós vimos que tem uma condição limitante, né? Ou seja, a condição aqui para a existência da transformada de Fourier. Então, para a transformada de Fourier convergir, a integral do módulo do sinal, de menos infinito a mais infinito, tem que convergir também. Ou seja, o sinal tem que satisfazer a propriedade de integrabilidade absoluta. E nós vimos que essa característica, quando você substitui o x de t, que está aqui, pela resposta ao impulso de um sistema, h de t, se essa integral não for convergente, ela não convergir, vai se tratar de um sistema instável. Então aí gera a limitação, não é? Quando você quer analisar sistemas instáveis, a transformada de Fourier ela não pode ser aplicada, porque eu não consigo fazer a transformada de Fourier de um h de t instável. Então veja, se o sistema é instável, então, e eu posso analisar com Laplace, e não tem a limitação da transformada de Fourier, a gente pode dizer que a transformada de Laplace ela é mais adequada para analisar sistemas, enquanto que Fourier é mais adequada para analisar sinais, o comportamento e frequência, entre outros. Então veja, na área de engenharia elétrica, comunicações, nós usamos muito transformada de Fourier,
porque ele está mais interessado nos sinais, no seu espectro de frequência. Em controle, o pessoal usa muito Laplace, porque trabalha-se sempre com a estabilidade de sistemas. E suas versões discretas também. Então, no caso da transformada de Fourier, você vai ter a transformada de Fourier de tempo discreto. E no caso da transformada de Laplace, a sua versão para tempo discreto é a transformada Z. Então veja, se no tempo discreto eu tenho a transformada de Fourier de tempo discreto, ela não vai poder ser utilizada em sistemas instáveis. Então, para sistemas instáveis no tempo discreto, a gente vai usar o dual, o equivalente da transformada de Laplace, que vai ser a transformada Z, que é o que termina essa disciplina. Bom, então dito isso, a gente já tem uma motivação para estudar a transformada de Laplace, que ela permite que sistemas instáveis sejam analisados, diferentemente da transformada de Fourier. E como eu mencionei, não é? Em tempo discreto, você vai ter a relação entre a transformada de Fourier em tempo discreto e a transformada Z, sendo que a transformada Z é para exatamente tratar sistemas instáveis. Vamos então fazer a definição aqui da transformada de Laplace. Então, considerando um sistema linear invariante no tempo, em que é representado aqui pela sua resposta ao impulso h de t, havendo uma entrada arbitrária x de t que gera uma saída y de t. Logo, y de t é a convolução da entrada com a resposta ao impulso. Quando a gente assume isso, obviamente já vai se tratar de um sistema linear invariante no tempo. Bom, a operação de convolução é a integral de menos infinito a mais infinito do x de t menos tal, h de tal, de tal. Então, se a gente considerar aqui como entrada desse sistema a exponencial complexa e elevado a st, em que S agora é uma variável complexa na sua representação retangular, parte real sigma, parte imaginária ômega. Então, se nós aplicamos esse x de t a essa expressão, vai se ficar com y de t igual a integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a s vezes t menos tal, vezes o h de tal. Podemos separar essas duas exponenciais, né, fazer um produto de exponencial aqui, e elevado a st vezes e elevado a menos s tal. E observando que a integração é feita em tal, esse e elevado a st aqui é uma constante e pode vir para fora da integral que está aqui. Aí acontece uma coisa interessante, ó. Nós vamos integrar essa porção aqui em tal, logo, e substituir os limites menos infinito a mais infinito, logo tal vai sumir. Essa expressão aqui ela não mais vai ser função de tal. Vai ser uma função apenas da variável s e da função h. E nós vamos chamar aqui de um hs maiúsculo, h de s maiúsculo, vezes o st, e elevado a st. Então, olha que coisa interessante. Quando você aplica o sinal x de t e elevado a st, a saída vai ser o próprio e elevado a st vezes uma constante em t, não é? Porque aqui a gente só depende de s. Então, nessa representação, a gente pode ver que a exponencial complexa e elevado a st pode ser vista como uma entre aspas, né, uma autofunção do sistema. Por quê? Esse autofunção vem da terminologia de autovalores e autovetores, né? Então aqui, quando tem-se uma matriz A e essa matriz A vezes um vetor é igual a uma constante vezes o próprio vetor, todo o conjunto de vetores que satisfazem esta equação são chamados de autovetores da matriz. E todos os valores constantes lambda aqui que satisfazem essa equação são chamados de autovalores da matriz. E existem várias aplicações, como calcular determinantes, entre outras. Solução de sistemas, equações de sistemas de equações lineares. Você pode usar a teoria de autovalores e autovetores. Mas no nosso caso aqui, nós vamos observar que E elevado a st é uma autofunção. Porque quando se aplica a entrada E elevado a st, a entrada de um sistema linear invariante no tempo, a saída vai ser o próprio E elevado a st vezes um h de s.
Bom, e esse h de s, que é a integral de menos infinito a mais infinito, do h de tal, e elevado a menos s tal, de tal, que aqui nós trocamos apenas t por tal, vai ser, por definição, então essa igualdade com o triângulo em cima significa, por definição, a transformada de Laplace. Então, de fato, a gente vai sair de uma função h de t no domínio do tempo e chegar em uma função h de s no domínio S, que é a variável complexa sigma mais j ômega. E como é que a gente vai indicar isso? Tem algumas formas. E seguindo a notação da transformada de Fourier, ele pode ser h de t se transforma em h de s. Alguns autores colocam um L aqui em cima dessa dupla seta para indicar que é a transformada de Laplace. Mas pode ser omitido. Por que aqui pode ser omitido? Porque aqui nós observamos que a variável independente é t e aqui a variável independente é s. Então o s é associado à transformada de Laplace. A outra forma é usar aquele L caligráfico, um L caligráfico, h de s é a transformada de Fourier de Laplace de h de t. Da mesma forma, o L caligráfico aqui com menos 1 transforma a transformada de Laplace inversa. Ou seja, h de t é a transformada inversa de h de s. Bom, como nós vimos que a transformada de Fourier também é usada para analisar sistemas, espera-se que tenha alguma relação entre a transformada de Fourier e a transformada de Laplace. Vamos ver qual é. Se a gente calcula x de s para s igual a j ômega, x de s para s igual a j ômega. Então veja, se a gente faz s igual a j ômega, então eu vou ficar com h de t é elevado a menos j ômega t dt, que é a transformada de Laplace. Então a transformada de Laplace, quando s é igual a j ômega, é a transformada de Fourier do sinal, que aqui a gente está tratando de x, né? E também a transformada de Laplace vai ser a transformada de Fourier de x de t vezes e elevado a menos sigma t. Por quê? A transformada de Fourier de x de t vezes e elevado a sigma t é a integral de menos infinito a mais infinito dessa expressão vezes a exponencial complexa com sinal negativo dt. Aqui eu posso juntar esse sigma com ômega, com j ômega, fico menos sigma mais j ômega t dt, que é igual à integral de menos infinito a mais infinito de x de t, sigma mais j ômega é o s, t dt. Ou seja, em outras palavras, x de ômega pode ser visto como um caso particular de x de s. Ou seja, a transformada de Fourier é um caso particular da transformada de Laplace quando s é igual a j ômega. E o inverso disso é que a transformada de Laplace x de s pode ser vista como uma generalização de x de ômega. Então, quando eu faço sigma igual a zero, eu tenho x de ômega. Mas, para outros valores de sigma, você está generalizando a transformada de Fourier e gerando a transformada de Laplace. Então, as duas estão intimamente ligadas. E a gente vai explorar essa ligação entre essas duas transformadas para, a partir dos conhecimentos que já foram dados da transformada de Fourier, estudar a transformada de Laplace. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Quando eu tenho a exponencial complexa, né, x de t igual a e elevado a menos at ou de t. Então, ela é 0 até 0. A partir de t igual a 0, você tem uma exponencial decrescente com coeficiente menos at. Então, o x de s é a integral de menos infinito a mais infinito do x de t e elevado a menos st dt. Essa é a definição. Como esse sinal x está marcado pelo degrau, vai começar em 0 aqui. A integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos at, vezes e elevado a menos st, dt. Aqui nós juntamos esses dois expoentes, vamos ficar com e elevado a menos a mais st. Bom, mas quem é o s? Sigma mais j ômega.
Então a gente fica com E elevado a menos sigma mais J ômega T dt. E aqui nós podemos diminuir aqui, ó. Diminuir, desculpe. Separar. Eu vou ficar com E elevado a menos A mais sigma T vezes E elevado a menos J ômega T. Se nós olharmos para essa expressão, ela está bem similar à transformada de Fourier. Só que a transformada de Fourier dessa função é elevado a menos a mais sigma t. E veja, só vai existir transformada de Fourier quando essa expressão aqui, o módulo dela convergir. Para que ela convirja, esse expoente aqui, ó, a mais sigma, tem que ser positivo, porque eu tenho um menos. Então, quando eu tiver um menos, mais um número positivo, ele fica negativo, a exponencial decresce. Então, sigma mais A ou A mais sigma tem que ser positivo, maior do que zero. Ou seja, sigma maior do que menos A. Se isso ocorrer, a transformada que nós vimos eu vou pegar 1 sobre esse coeficiente, sigma mais A mais J ômega. Certo? Nós fizemos já lá na primeira aula de transformada de Fourier. Quem quiser integrar e substituir vai obter a mesma coisa. Mais sigma mais J ômega é o próprio S. Logo, o x de S vai ser 1 sobre S mais A. Agora veja, para chegar a esse resultado, nós estabelecemos uma condição para o sigma. Sigma tem que ser maior do que menos A, ou seja, R de S tem que ser maior do que menos A. E essa vai ser uma diferença que vai marcar a transformada de Laplace em relação à transformada de Fourier. Essa região, ou seja, os valores de S para os quais a transformada de Laplace existe, ou seja, ela converge, vai ser chamada de região de convergência. No inglês, o pessoal usa a sigla ROC, né, que vem de Region of Convergence. Em português, às vezes o pessoal bota RDC, de região de convergência, mas a gente vai preferir usar ROC. Bom, então a transformada de Laplace, o que é que a gente observa? Ela é dada por uma expressão algébrica mais uma região de convergência, que são os valores de S para os quais aquela expressão existe e é válida. Então a transformada de Laplace de E elevado a menos AT ou de T é 1 sobre S mais A com real de S maior do que menos A. Então foi o que a gente falou aqui, né? A transformada de Laplace é uma expressão algébrica e uma região de convergência. Então no caso do anterior a gente pode usar aquela representação da dupla seta, né? E elevado a menos AT ou de T se transforma em 1 sobre S mais A, em que a ROC é real de S maior do que menos A. Então veja, aqui nós omitimos o Lzinho, que poderia ser colocado aqui em cima dessa dupla seta, mas identifica-se, né, que você está saindo do domínio do tempo e indo para o domínio S. Então S vai ser a nossa variável na transformada de Laplace. Então pode ser omitido. Aí aqui a gente tem uma observação. Se a gente faz A igual a zero, a gente faz A igual a zero nessa expressão, E elevado a zero é 1. 1 vezes o de T é o próprio de T. Então a gente já tem aqui, rapidamente, a transformada do degrau. A transformada do degrau unitário, o de T, vai ser 1 sobre S, porque A é zero, e a região de convergência, a ROC, vai ser real de S maior do que zero. Então aqui a gente obteve de forma relativamente rápida a transformada de Laplace do degrau unitário. Bom, aqui a gente tem outro exemplo. É x de t igual a menos e elevado a menos at ou de menos t. Como nós temos o de menos t, aqui a gente só vale para a esquerda. E elevado a t, E elevado a menos at, pode ser um exponencial crescente ou pode ser um exponencial decrescente. Se o A for positivo, ela é um exponencial crescente, né? Se o A for se o A for positivo, ela fica como um exponencial decrescente. Como eu tenho esse menos, ela vem aqui para baixo e faz esse comportamento aqui, ó.
Para o caso do A negativo, então A negativo com negativo dá positivo, eu teria um exponencial crescente aqui em cima, né? Só que como eu boto menos A, eu fico desse tipo. Para animar aí, não ficar só eu falando, qual desses dois sinais, o da esquerda, em que A é maior do que zero, ou o da direita, em que A é menor do que zero, tem transformada de Fourier? Isso é uma pergunta, senhores. Senhoritas, né? Qual desses dois sinais tem transformada de Fourier? O da esquerda, aqui, ou do lado direito? Vamos lá. Que respondeu menor que zero. Esquerda ou direita, Pedro Henrique? Direita. Por quê? Porque ele satisfaz a condição de integrabilidade absoluta. Se você calcula a área sobre o gráfico dessa função, em módulo, né? Nesse lado aqui converge e aqui não converge. Então, na transformada de Fourier, para esta expressão, só haveria transformada de Fourier para esse sinal aqui com A negativo. A positivo não teria transformada de Fourier. Nós vamos ver que a transformada de Laplace ela vai poder ser calculada para os dois casos. Em particular, esse caso em que diverge, se o x de t fosse um h de t, ou seja, a resposta ao impulso de um sistema, seria um sistema instável. E mesmo assim, seria possível calcular a transformada de Laplace. Bom, então usando a definição x de s, integral de menos infinito até mais infinito, do x de t elevado a menos st dt. Como o sinal só é não nulo de menos infinito até zero, essa integral passa a ser de menos infinito até zero. É menos e elevado a menos at, e elevado a menos st dt. Esse menos vem aqui para fora, junta-se os dois expoentes, ficamos com e elevado a menos s mais at dt. Integral da exponencial é ela mesma, só que nós fazemos 1 sobre s mais a, que é como se houvesse uma mudança de variável aqui. Então eu ficaria com menos 1 sobre s mais a, que com esse menos aqui vai ser cancelado. Bom, e aqui nós temos o seguinte. Substituir o limite superior, elevado a zero, vai ser o próprio 1. Mas substituir menos infinito. Aí aqui a gente tem que observar. O S é sigma mais J ômega. O J ômega a gente não se preocupa que corresponde a uma oscilação. O J ômega. Usa a identidade de Euler, cosseno de ômega mais J seno de ômega, não vou ter problema. Mas o sigma, o E elevado a menos um número real, aí sim você pode ter um exponencial crescente ou um exponencial decrescente. Como eu tenho esse menos aqui, então esse expoente aqui, ele vai, e eu vou substituir menos infinito aqui, então se eu boto menos infinito, menos com menos vai embora, né? Vai ficar positivo, então eu vou ficar com S mais A vezes infinito, um número muito grande. O módulo aqui de sigma mais A tem que ser negativo, porque você vai pegar um número negativo vezes o infinito, então o exponencial decresce. Então isso indica que esse sigma mais A aqui, que é a parte real desse argumento, tem que ser menor do que zero, ou seja, sigma menor que A. Se isso ocorrer, E elevado a menos S mais A vezes menos infinito vai tender a zero. O menos zero é o próprio 1. Logo, transformada de Laplace é 1 sobre S mais A. Agora observem o seguinte, olha, eu tenho 1 sobre S mais A, mas temos que dizer a região de convergência. Então o x de S é 1 sobre S mais A e a região de convergência, ROC, é R real de S menor do que A. Então veja, daí já mostra de cara a importância da região de convergência. Então eu tive duas expressões distintas, menos E elevado a menos AT ou de menos T, e menos E elevado a T ou de T, as duas transformadas, a expressão algébrica das duas transformadas é 1 sobre S mais A. 1 sobre S mais A. Diferem apenas na região de convergência. Esse segundo exemplo, a região de convergência é real de S menor do que menos A, e o outro, região de convergência real de S maior do que menos A. Então aqui a gente tem uma representação, né, da região de convergência. Então a região de convergência ela vai ser representada no plano complexo S
Observe que vocês estão saindo do domínio T e indo para o domínio S, que é uma variável complexa. E a gente vai separar a parte real e parte imaginária de S, real e imaginária. Como a região de convergência ela é ligada apenas à parte real de S, no primeiro caso, a parte real de S vai ser maior do que menos A, e no segundo caso, a real de S menor do que menos A. Então isso mostra que a região de convergência é importante. Sempre que for falar de uma transformada de Laplace, é necessário explicitar a sua região de convergência. Bom, aqui a gente tem um exemplo mais simples até. O impulso unitário. Quem é a transformada de Laplace do impulso unitário? Qual é a transformada de Fourier do impulso unitário? Vamos lá, senhores, qual é a transformada de Fourier do impulso unitário? É uma constante igual a um impulso, né? É uma constante, 1. Delta de t se transforma em 1. Qual é a explicação para isso? Uma explicação física que a gente pode ter. Olhar o comportamento desse sinal do domínio do tempo e dizer por que ocorre ele ser uma constante em frequência. A função impulso ela é muito descomportada. Ou seja, você não consegue ter correlação nenhuma nele, ver algum padrão de informação. O que é que acontece? Ela é 0, 0, 0. Em t igual a 0, ela vai a infinito e retorna, e depois continua 0. Então essa variação é muito abrupta. E variação é frequência, não é? Quanto mais rápido é o sinal, maior o seu conteúdo de frequência. Então o impulso é o sinal mais rápido que pode existir. E para isso, esse comportamento se efetivar no domínio do tempo, no domínio da frequência ele tem que ter todas as componentes de frequência. Então por isso que a transformada do impulso é uma constante. No caso, o impulso unitário, a transformada de Fourier do impulso unitário é 1. E também por isso, a resposta de um sistema ao impulso unitário caracteriza totalmente esse impulso. Por quê? Quando se aplica um impulso a um sistema linear invariante no tempo, você já vai ter a resposta desse sistema a todas as componentes de frequência. Você vai olhar as variações da resposta em termos de frequência e verifica o quanto o sistema afeta aquele comportamento plano do sinal de entrada. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Transformada de x de s do impulso unitário, integral de menos infinito a mais infinito, delta de t elevado a menos st dt. Aqui vamos usar a propriedade da função impulso. A integral de um impulso vezes uma função qualquer é o valor dessa função no ponto onde o impulso está centrado. Esse impulso está centrado em 0. Então eu vou falar que essa integral é e elevado a menos s vezes 0. E elevado a 0 é 1. Bom, mas a transformada de Laplace é uma expressão algébrica, que já foi obtida aqui, a constante, mas precisamos da região de convergência. Como nós não precisamos, não foi necessário fazer nenhuma observação sobre S para chegar a esse resultado, chega-se à conclusão que essa expressão vale para qualquer S. Logo, a região de convergência vai ser todo o plano S. Então, a transformada de um impulso, delta de t, é 1 com região de convergência todo o plano S. Vou fazer mais um exemplo aqui. X de t igual a 3 elevado a menos 2t u de t menos 2 elevado a menos t u de t. Quem é o x de s? Integral de 0 a mais infinito do sinal, dado por essa expressão 3 elevado a menos 2t menos 2 elevado a menos t, vezes a exponencial e elevado a menos st. Como nós só integramos de 0 a mais infinito, aqui já cumprimos o papel desse u de t, que define esses sinais como não nulos apenas a partir de 0. Bom, nessa expressão nós temos a integral, o 3 vem aqui para fora da integral, e elevado a menos 2t u de t. E aqui e elevado a menos t u de t seria, porque a integral é de 0 a mais infinito. Usando o exemplo anterior, o penúltimo, nós observamos que o a aqui é 2, então logo
o x de S, a transformada de Laplace, é 1 sobre S mais 2, real de S maior do que menos 2. Esse outro A é 1, então a transformada é 1 sobre S mais 1, real de S maior do que menos 1. Nós usamos esse resultado aqui. E elevado a menos AT ou de T se transforma em 1 sobre S mais A. Bom, no entanto, eu tenho uma região de convergência para essa primeira expressão e outra região de convergência para essa segunda. Real de S maior do que menos 2, real de S maior do que menos 1. Eu tenho que escolher uma região de convergência em que essas duas expressões convirjam. Então a intersecção entre essas duas expressões é real de S maior do que menos 1. Se isso ocorrer, eu vou fazer que x de S é 3 sobre 1 S mais 2, menos 2 sobre S mais 1. E fazendo as operações, você vai ficar com S mais 1 sobre S mais 2 vezes S mais 1, sendo a expressão algébrica para a transformada de Laplace. E a região de convergência é real de S maior do que menos 1, porque é a região em que as duas expressões convergem. Bom, feito isso, a gente pode falar do diagrama de polos e zeros. Então, quando se tem uma transformada de Laplace racional, nós podemos escrever na forma de quociente de dois polinômios. Um polinômio que nós vamos chamar numerador de S, n de S, e um polinômio que vai ser chamado denominador de S. Quando a gente calcula as raízes do numerador, eu vou ficar com 0 aqui no numerador, x de S é 0. Então as raízes do numerador vão ser chamadas de zeros da transformada de Laplace e vão ser indicadas por uma bolinha. As raízes do denominador, quando você substitui aqui 0, essa função não vai convergir, vão ser chamados de polos e indicados por um x no diagrama de polos e zeros. Então, para esse exemplo anterior, nós temos um polinômio de primeiro grau no numerador e um polinômio de segundo no denominador, que pode ser escrito aqui na sua forma de produto de dois polinômios de primeira ordem. Então, eu tenho polinômio de grau 1 e polinômio de grau 2. Então, isso indica que eu vou ter um zero, que é a raiz do numerador. Então, a raiz aqui é S igual a 0. E dois polos, um situado em menos 2 e o outro situado em menos 1. E o diagrama de polos e zeros vai ser a representação dos zeros com a bolinha, os polos com o x, no plano complexo S. E além disso, nós podemos também colocar a região de convergência. Então, para esse caso específico, a região de convergência é real de S maior do que menos 1. Então, você tem menos 1 aqui. Como esse eixo x representa a parte real de S, a região de convergência vai ser essa região marcada aqui no gráfico. Observe uma coisa interessante. Na região de convergência, você não pode ter polos dentro da região de convergência. Por que eu não posso ter polo? Porque se você substituir o zero do denominador, você vai ficar um número sobre zero, que diverge. Então você não pode ter polos na região de convergência. E zeros pode. Tanto que nesse exemplo nós temos um. Outra observação. A região limítrofe aqui ela não faz parte da região de convergência, porque eu tenho um polo aqui em cima. Então real de S igual a menos 1 não faz parte da região de convergência. Outra observação que nesse caso eu posso dizer que eu tenho dois polos e também dois zeros. Basta a gente dizer que um zero está no infinito. Então, se a gente substitui S, calcula o limite dessa expressão para quando S tende a infinito, essa função vai tender a zero. Então, nesse caso específico, nós podemos dizer que existem dois polos no plano real, um zero em 1 e outro zero em infinito. Bom, vamos fazer mais um exemplo. X de t é igual a e elevado a menos 2t ou de t, mais e elevado a menos t cosseno de 3t ou de t. Então aqui a gente pode usar a identidade de Euler
cosseno de 3t é E elevado a J3t mais E elevado a menos J3t sobre 2. Porque essa exponencial é cosseno mais J-seno, essa exponencial é cosseno menos J-seno. Então, mais J-seno com menos J-seno vai embora, eu fico com 2 cosseno. Dividir por 2, cosseno de 3t. Bom, depois disso a gente pode dividir essa expressão. Ficar com E elevado a menos 2t ou de t, menos meio, né? E juntar essas duas expoentes, esses dois expoentes, menos 1 menos J3t, mais 1 meio de E elevado a menos 1 mais J3t, o de t. Bom, e nós já vimos aqui que E elevado a menos at, o de t, se transforma em 1 sobre S mais A, com real de S maior do que menos A. Então, olhando para essas expressões, todas elas se assimilam, se tem esse formato, E elevado a menos at, o de t. Então, a transformada dessa porção A é igual a 2, então é 1 sobre S mais 2. Com região de convergência, real de S maior do que menos 2. Essa outra expressão, o A aqui é 1 menos J3. Então eu vou ficar com a transformada, e tem um meio, né? 1 meio dividido por S mais A. A é 1 menos J3. E nessa outra, o A é 1 mais J3. 1 mais J3. Lembrando que a região de convergência é real de S maior do que menos A. Então a parte real aqui, na realidade a gente vai pegar a parte real de menos A. A parte real aqui é 1, né? A parte real é 1. Então logo eu vou ficar com, para essas duas porções aqui, essas duas frações, a região de convergência é real de S maior do que menos A. Então, a intersecção dessas três regiões, dado que essas duas são iguais, é real de S maior do que menos 1. Observe que a gente não poderia nem colocar menos 2, porque iria pegar um polo aqui. Então, se essas três expressões estiverem com essa restrição atendida, eu fico com E real de S maior do que menos 1. Em atendendo isso, a gente vai fazer esse produto todo aqui. Você vai somar esse termo, mais esse outro. Coloque em evidência que é o produto dos três. E depois faz todos os produtos aqui. E vai trabalhar até chegar a isso. Aqui eu vou pular um pouco, vocês revisam aí. Então fica-se com 2S ao quadrado mais 5S mais 12 no numerador. E no denominador, S mais 2 vezes S ao quadrado mais 2S mais 10. Com real de S maior do que menos 1. Por que tem que ser feito isso? Porque o x de S apresenta a transformada de Laplace tem que ser especificada por uma expressão algébrica e uma região de convergência real de S maior do que menos 1. Bom, e aqui a gente pode fazer o diagrama de polos e zeros desse sinal. Podemos fazer o diagrama de polos e zeros. Primeiro, os polos são as raízes do denominador. São fáceis, estão aqui já, ó, raiz do denominador. Menos 2, menos 1 mais J3 e menos 1 menos J3. Então eu já tenho 3 polos. Menos 2, menos 1 mais J3, menos 1 mais J3, menos J3. Que equivale à raiz desse polinômio de primeira ordem e a raiz desse polinômio de segunda ordem. E os zeros? Os zeros são 2 zeros e essas são a raiz desse polinômio de grau 2. Então o delta aqui é b ao quadrado 25, menos 4 vezes 2 vezes 12 é menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 12, 84, 25 menos 84, menos 71. Logo S é menos 5, mais ou menos J raiz de 71 sobre 4. Então aqui eu tenho dois polos. Bom, e o diagrama de polos e zeros? Bom, eu vou desenhar aqui os polos. Os polos, lembrando, são representados pelo x, né? Então eu tenho um polo em menos 2, um polo em menos 1 mais J3 e o terceiro polo em menos 1 menos J3.
E os zeros, ó. Então eu tenho um zero aqui com parte real, menos 5 mais sobre 4 dá menos 1,25. Então ele está um pouquinho à direita aqui, à esquerda de menos 1. E a parte imaginária dele vai ser mais ou menos raiz de 71 sobre 4. Bom, se fosse raiz de 64, raiz de 64 é 8. 8 sobre 4, 2. Só que eu tenho 71, então fica um pouquinho maior aqui do que 2, né? Então você fica um pouquinho, a parte real disso é um pouquinho maior do que 2. Então esse ponto aqui é raiz de 71 sobre 4, que é um pouquinho maior do que 2, desenhei nesse ponto aqui. E quando eu boto menos, j raiz de 71 sobre 4, você tem esse outro. Esse é o diagrama do polo de zeros e nós acrescentamos a região de convergência. A região de convergência é real de S maior do que menos 1. E aqui o que é que a gente observa em relação aos exemplos anteriores? No exemplo anterior, diagrama, vamos voltar aqui, né, diagrama de polos e zeros, tanto os polos como os zeros eram reais. Aqui não, nós tivemos polos e zeros complexos. O que é que a gente pode observar entre esses polos e zeros aqui? Qual é a característica que a gente pode observar entre os polos e zeros? O que é que a gente pode observar? Sempre tem um aqui em cima e outro embaixo. Um em cima e outro embaixo. Em se tratando de números complexos, o que é que está mudando de um para o outro? Apenas a parte imaginária. Dois números complexos que mudam apenas a parte imaginária são chamados de quê? Vamos lá, senhores. Dois números complexos. Conjugado. Conjugado. Pronto. Então veja, como o x de t é um sinal real, então observe aqui, ó, é um sinal real. Observe que não existe j nessa expressão. Sempre que aparecer um polo ou zero complexo, o seu conjugado vai ser um polo ou zero também. Então essa é uma propriedade que a gente vai mostrar mais para frente, mas é uma propriedade da transformada de Laplace. Sempre que aparecer um polo ou um zero complexo, o seu conjugado vai ser também um polo ou um zero, respectivamente. Certo? Porque o sinal, agora com a restrição que o sinal x de t, o sinal no domínio do tempo tem que ser real. Bom, senhores, como vocês devem... Por hoje a gente termina o assunto, vocês devem estar um pouco cansados da prova, né? Alguns alunos... assim, vocês tiveram alguma dificuldade, tem alguma observação sobre a prova? Que eu ainda vou preparar o gabarito, colocar no site e corrigir. Até o final dessa semana eu corrijo. Então vamos fazer a chamada, né? Para prestigiar aqui quem está na sala. Eu tenho que ver a prova. Um exercício e uma prova aqui. Vamos lá. Falta de todo mundo. Alice Camila, tá aí? Alice Camila, tá aí? Presente. Perfeito. André da Silva. Presente. Ótimo. Antenor. Ótimo, professor. Certo. Edson. Presente. Ótimo. Geraldo. Mandando no chat, professor. Tá, presente. Perfeito. Isabelle. Nada. José Vinícius. Presente. Ótimo. Ludmila. Presente, professor. Ótimo. Manuela faltou. Pedro Henrique. Presente. Perfeito. Rodrigo Calado. Rodrigo. Faltou. E respondeu no chat, professor.
Perfeito. Eu tô Samara. aqui. Quem tá aí? Samara. Samara. Perfeito, Samara. E Sharon Rafaela. Presente, professor. Perfeito, Sharon. Sharon. Bom, por hoje é só, pessoal. Peguem o material. Eu vou começar a colocar. A próxima aula vai ser a assíncrona, certo, Rodrigo? A gente manter isso, sempre uma síncrona e uma assíncrona. Para compensar o próximo semestre, vai ser tudo presencial e síncrono. Como é o nome? Edson quer falar? Falou alguma coisa? E, professor, tem uma dúvida aí sobre. Diga, Edson. Você mencionou bem no início da aula sobre a questão dos artigos aí, 2 páginas, LaTeX. Exato. Talvez eu tenha perdido as primeiras aulas aí. Poderia comentar sobre isso um pouquinho? Como é que seriam feitos? Olha, o artigo, o que é a primeira motivação para o artigo, né? Vocês vão ter que escrever todos uma tese, uma dissertação de mestrado. Então, é ideal que vocês tenham alguma familiaridade com a escrita técnica. Então, a minha ideia ao pedir que vocês façam um seminário aqui nessa disciplina é já ter um início nesse ponto, de trabalhar com escrita técnica relacionada à nossa disciplina. Então, eu pedi a todos no início que entrassem em contato com os respectivos orientadores e determinassem temas para abordarem nesses seminários. E esse seminário ele vai consistir de um artigo que eu quero que vocês escrevam em LaTeX, já para iniciar a utilização dessa ferramenta. Limitada a 2 páginas, porque também eu não posso ficar lendo material de outros alunos, a parte técnica de outro aluno, porque eu não sou orientador. Mas esses tópicos eles têm que ser relacionados às disciplinas. Então, por exemplo, Sharon, que é minha orientanda direta, eu pedi para ela pegar os códigos polares, olhar esses códigos na forma de sistemas lineares variantes no tempo e, se possível, observar o domínio da frequência. Então, esse vai ser o tópico dela. Cada um dos alunos que tem seus respectivos orientadores deveriam e devem já ter entrado em contato com eles para determinar um tema que seja relacionado à disciplina em sua extensão toda. A gente falou de análise de sinais de sistemas, convolução, resposta de sistemas lineares, falamos de transformada de Fourier contínua, estamos falando de transformada de Laplace, vamos falar de transformada Z e transformada de Fourier em tempo discreto. Pegar um desses tópicos e analisar o seu problema. Em particular, o professor Euler trabalha com baterias, estimação de estado de baterias. Um aluno dele no semestre passado fez uma abordagem utilizando transformada de Laplace para esse comportamento. E escreveu um artigo de 2 páginas, bem como um seminário. Fez os slides para apresentar. E essa cobrança vai ser no final do semestre. Teve outro aluno que fez o seguinte, esse aluno, o professor Fabrício, ele montou um sisteminha para analisar a vibração de carro e a partir dessa vibração receber esses sinais e determinar se o carro está passando sobre uma lombada, sobre asfalto ou sobre calçamento. Para isso ele faz a transformada de Fourier e extrai algumas métricas. Então esse tópico aí pode ser utilizado na disciplina e foi o que ele fez. Então é isso, Edson, que eu quero. Vocês peguem um tema relacionado à disciplina de análise de sinais de sistemas que seja ligado ao seu trabalho de mestrado e fazer uma apresentação, tá? E para a parte escrita eu quero que seja feito no LaTeX. Ficou compreendido, Edson? Beleza, compreendido, professor. Obrigado aí. Beleza, alguém escreveu aqui, Pedro Henrique. Olha, Pedro, a ideia é que eu mantenha até o fim, certo? A gente tem uma resolução aí que tem algumas brechas que dá para manter até o fim, certo? Então a menos que mudem essa resolução e tenha uma nova ordem, aí a gente volta online, mas a minha ideia é permanecer online. Mas mesmo que me obriguem a ficar presencial, os alunos que têm impedimentos do tipo trabalho ou estão morando em outros
outras cidades nesse momento, não vão precisar mudar nem vir para cá para terminar esta disciplina, porque como eu tenho esse curso todo gravado, né, porque eu ministrei o semestre passado na pós-graduação, análise de sistemas, e foi todo gravado em 2021. No caso de ter que fazer terminar o sistema de forma presencial, aí os alunos que estão fora eu vou colocar para fazerem atividades e assistirem os vídeos, certo? Eu não vejo mais sentido a essa altura do campeonato obrigar os alunos a virem presencial, ok? Tranquilo, então. Então, alguém tem mais alguma observação? Bom, então se não, obrigado a todos, e na sexta-feira a gente faz uma aula assíncrona e vamos nos ver na próxima segunda-feira, ok? Nesse meio tempo, baixem a lista de exercícios e comecem a resolver os exercícios e trabalhem também nos artigos e seminários. Se vocês observarem, 40% da nota dessa disciplina vai corresponder aos artigos e seminários, ok? Então, muito obrigado a atenção de todos e eu vou encerrar aqui a chamada. Tchau, tchau. Professor, obrigado. Até mais, até mais. Até mais, obrigado.